Elucidário. Diamantino Coelho Fernandes Elucidário. Obra ditada pelo Espírito de Paulo de Tarso com prefácio do irmão Tomé. Prefácio. A determinação do Senhor Jesus, no sentido de despertar os espíritos encarnados na Terra, neste último quartel do século, para que se encontrem devidamente preparados para viver em dias singularmente históricos em sua presente vida terrena, deu ensejo a mais este belo livro de conselhos e ensinamentos, necessários e urgentes, para serem divulgados na Terra. Deste valioso trabalho encarregou-se, empenhadamente, o luminoso espírito de Paulo de Tarso, uma das mais valorosas entidades do núcleo espiritual de Jesus, e um dos seus mais dedicados servidores. Paulo de Tarso dispensa referências encomiásticas ao seu nome e merecimento, por ser uma das entidades espirituais mais conhecidas e veneradas na Terra, em consequência do seu passado milenar a serviço do cristianismo. Este valoroso espírito, convidado pelo Senhor para juntar a sua palavra a de outros emissários que também falaram aos homens e mulheres acerca dos acontecimentos em curso na Terra, prontificou-se a vir ditar este livro, que, com muita propriedade, intitulou Elucidário, no qual enfeixa ensinamentos, revelações e conselhos que muito hão de interessar e servir aos seus leitores, preparando-os da melhor maneira para a oportunidade que deve chegar mais cedo para uns e mais tarde para outros. O título deste belo livro já define por si mesmo seu conteúdo de elucidações absolutamente originais e valiosas para os leitores, que as comprovarão algum dia, quando esse dia chegar. Pela primeira vez em toda a história da Terra, aqui se divulga uma ideia aproximada daquele plano de luz que conheceis pela designação de céu, aonde a inteligência e a habilidade de Paulo souberam conduzir o espírito dos leitores quanto se empenharem na leitura deste excelente trabalho de esclarecimento, oferecido a quantos ainda perlustram os caminhos da Terra. Com a publicação deste Elucidário, o quarto volume e provavelmente o último da série programada pelo Senhor Jesus, todos nós, emissários do Senhor ao meio terreno, acreditamos nada mais faltar ao perfeito esclarecimento dos nossos irmãos encarnados, quanto ao que lhes cumpre fazer para alcançarem o seu estágio de paz e bem-aventurança que nosso Senhor lhes reserva. E se, porventura, um grande número de irmãos encarnados transpuserem os acontecimentos sem serem por eles molestados, apenas terão lucrado, e muito, em se haverem preparado para todas as eventualidades. O conhecimento adquirido através do que deste livro consta terá então para esses estimados irmãos um valor inestimável para a continuação de sua vida terrena, conscientes, já então, de quanto lhes cumpria saber e pôr em prática. Minha palavra, através deste prefácio, não tem o poder de acrescentar seja o que for ao valioso trabalho de Paulo de Tarso, pela circunstância mesma de que ninguém como ele próprio seria capaz de reunir um tão grande volume de ensinamentos e revelações num espaço tão reduzido. Este fato serve ainda para evidenciar o extraordinário valor do seu luminoso espírito, oferecendo o máximo de ensinamentos no menor número de páginas deste livro. Atendendo ao pedido com que fui distinguido por este meu querido amigo de 2 milênios, para redigir este prefácio, cabe-me apenas recomendar o seu Elucidário aos meus estimados irmãos encarnados, como um autêntico tesouro de luzes para os seus espíritos, que é tudo quanto deseja expressar nestas linhas desvaliosas, mas sinceras, o vosso dedicado irmão Tomé. Capítulo 1. Uma fase decisiva para a Terra. Necessidade da autocensura, origem dos miasmas invisíveis, necessidade de sua extinção, profilaxia dos maus pensamentos, a prece como remédio insuperável para esse fim. A vida dos seres humanos onde quer que se encontrem, seja nesta pequena esfera terrestre, também denominada a Vale de Lágrimas pelas lutas e dificuldades que oferece aos seus habitantes, seja nos demais planos de vida espalhados pela imensidade do espaço cósmico, consiste exclusivamente do desdobramento de esforços para atingirem este grandioso e belo objetivo, evolução. Por evolução se deve entender a aquisição de conhecimentos pelo estudo da vida em todos os aspectos, e em seguida da experiência resultante da prática dos vários conhecimentos acumulados pelos seres humanos.
Sucede muito frequentemente deixarem-se empolgar pelos atrativos que a vida lhes oferece, empenhando-se mesmo numa espécie de porfia com vistas à posse do maior volume de bens materiais, na ilusão de que isso lhes trará felicidade e bem-estar por toda sua vivência terrena. Isto tudo, porém, não passando de mera ilusão, decorre precisamente da inferioridade do grau evolutivo daqueles que assim se deixaram envolver pela ideia de superioridade aos seus contemporâneos. Está chegando para esta esfera, como de resto já chegou para muitas de suas coirmãs do espaço cósmico, uma fase verdadeiramente decisiva a envolver e conduzir todas as almas a um destino incomparavelmente mais belo e mais feliz do que o atualmente estabelecido neste pequeno mundo. A fase em referência já teve início em numerosos pontos, devendo estender-se aos demais em todas as regiões da esfera terrestre, de maneira a levar à totalidade de sua população os benefícios iniciados e em pleno desenvolvimento em regiões previamente escolhidas. O homem está sendo solicitado a meditar a sério sobre os objetivos reais da vida terrena, com a observação de sua temporaneidade. Haja visto que ninguém até hoje aqui permaneceu indefinidamente, mas todos seguiram o caminho traçado pela lei evolutiva universal. Dizendo o homem, desejo significar com esse termo também a mulher, porque a vida universal não distingue na sua evolução o sexo, mas unicamente o espírito. Assim pois, a fase que nessa esfera se desenvolve em ritmo bastante acelerado, tanto implica no que diz respeito ao homem como à mulher. Isto porque sendo ambos apenas espíritos em busca de aprimoramento moral e evolução espiritual, aqui se encontram século após século, ora em corpo masculino ora feminino, conforme as circunstâncias relacionadas com a missão que receberam e devem desempenhar em cada uma de suas encarnações. Muito já foi realizado a partir do começo do século findante, no sentido de introduzir na mentalidade humana conhecimentos e aptidões bem mais avançados do que os dos séculos passados. Isto se realizou, entretanto, com real dificuldade em face da persistência da inclinação dos seres humanos para objetivos de algum modo contrários à sua felicidade. Agora, porém, com a transformação da estrutura desta pequena esfera no sentido da elevação das condições da vida humana a um nível desconhecido na Terra, há imprescindível necessidade de que os seres humanos se disponham a fazer a sua parte. E qual deverá ser, então, essa parte que cumpre aos seres humanos executar? Nada mais do que tratarem, primeiramente, de estabelecer uma espécie de autocensura a todos os seus pensamentos, para que seus atos se afiram pela correção e equilíbrio moral. Em segundo lugar, procurarem os seres humanos esquecer-se um pouco de si mesmos em seus momentos de alegria, felicidade e grandeza, para se lembrarem que não são mais do que dedos da mesma mão da qual fazem parte todos os seus contemporâneos, espíritos que vieram ao solo terreno num corpo físico, em busca, igualmente, de progresso e felicidade espiritual. Deste princípio a ser estabelecido por todos os viventes humanos, resultará, no final, um grande benefício para todos. O volumoso enxame de miasmas que dos planos invisíveis tanto procuram infiltrar-se no ambiente terreno para deles se alimentarem à guisa de parasitas, irá declinando à medida em que os seres humanos forem elevando o nível de seus pensamentos e ações. Nenhum de vós, leitores, poderá fazer sequer uma pálida ideia da ação nefasta dos miasmas sobre a vossa felicidade e bem-estar terrenos. Sendo tal espécie de miasmas produzida e alimentada pelos pensamentos inferiores do mundo terreno, o que vale dizer, emitidos pelos homens e mulheres que nele vivem, esses miasmas se desenvolvem, crescem e se agigantam de tal maneira que conseguem muitas vezes passar ao domínio de certas criaturas, levando-as a fazer, não o que tais criaturas desejam, mas aquilo que esses miasmas quiserem. E como em sua inconsciência e responsabilidade, esses miasmas se alimentam exclusivamente dos sentidos, eles a influírem muitas vezes decisivamente para a perda das criaturas às quais se afeiçoam e dominam por uma existência inteira. Já se estudou detida e empenhadamente nos planos espirituais uma maneira de se promover o extermínio dos miasmas invisíveis que tanto afetam a vivência e felicidade dos seres humanos. Desse estudo algo foi conseguido e posto em prática no sentido desejado com relativo sucesso.
Verificou-se, porém, que a produção de novos elementos dessa espécie por parte dos seres humanos em seus pensamentos eivados de inferioridades, superava de muito o número dos elementos exterminados por via do processo espiritual. Vou tentar esclarecer o meu pensamento com uma imagem muito vossa conhecida. Imagine, caro leitor, que em certo local da sua confortável habitação, melhor dizendo, ao fundo da área contígua à sua residência, exista um depósito de matéria em desagregação, um monturo autêntico, que é foco de toda espécie de germes nada agradáveis ao seu conforto. Desse monturo se elevarão frequentemente enxames de moscas e mosquitos que se dirigem de preferência ao ambiente do lar, atraídos pelo odor dos alimentos, aí se instalando confortavelmente. O que daí resulta, não necessito descrever aqui. Sua luta de todos os seus torna-se constante, viva, tenaz, para livrar o lar de tão indesejáveis hóspedes. Suas noites em certa época deixam de ser tranquilas em face da invasão desses miasmas visíveis, ansiosos de se alimentarem dos glóbulos sanguíneos dos seres humanos residentes no lar. Você e os demais, já maiores, procuram defender-se enxotando os indesejáveis para fora. Mas, e as crianças? Como dormem um sono mais profundo, tornam-se as vítimas fáceis desses indesejáveis miasmas visíveis, tenham eles a forma que tiverem. Você então, meu caro leitor, chega finalmente à solução única no sentido de se libertar e aos seus desses perigosos miasmas, manda extinguir o foco formado pelo despejo constante de matérias orgânicas em decomposição, e determina que outro seja o caminho a seguir daí em diante. Com tal providência extinguiu-se o foco de miasmas visíveis, passando o seu lar a viver na tranquilidade desejada. Se nos transportarmos para o plano mental, iremos verificar que a origem e o alimento dos miasmas invisíveis reside exclusivamente na inferioridade dos pensamentos irradiados pelos homens e mulheres do plano terreno. Cada pensamento originado do número infinito das inferioridades humanas dá origem também à formação, não de um apenas, mas de numerosos miasmas no plano mental, os quais aí se desenvolvem, crescem e se agigantam, repito, graças ao alimento constante de pensamentos iguais que recebem, e então, formando verdadeiras legiões, descem ao plano físico onde o ambiente os favoreça, e ei-los a perturbarem aqueles que lhes sejam afins, e de maneira tal que nenhum de vós, enquanto no corpo, podereis sequer imaginar. Há por conseguinte, que tratar cada homem ou mulher de extinguir a parte que puder, dessa espécie de alimento mental irradiado em seus pensamentos diários. Desejo esclarecer-vos a todos, neste momento, que nem sempre são os seres humanos os responsáveis pelos pensamentos de nível inferior que irradiam. Tal categoria e pensamentos decorre muito frequentemente de pensamentos semelhantes captados no ambiente, ou irradiados por outrem sobre os seres humanos em causa, ou deles vítimas, ou mesmo da aproximação de miasmas do plano mental que desceram ao solo terreno. O que devem em tais casos fazer aqueles que se sentirem envolvidos por essa categoria de pensamentos, é jogar sobre eles um jato de luz espiritual, o que se consegue pela irradiação de uma prece dirigida às forças invisíveis do bem, e logo verificarão que os maus pensamentos se desvanecem. Conhecendo como conheço que a respeito existe no mundo invisível, e desejoso de poder contribuir para a libertação dos meus irmãos encarnados das poderosas falanges de miasmas invisíveis que os atormentam, empreendi este trabalho de divulgação dos meios e modos dos encarnados, no seu exclusivo benefício, procurarem extinguir o enorme monturo que ajudaram a formar no plano mental que lhes fica tão próximo. No dia em que semelhante monturo for extinto, morto estará também o foco de miasmas invisíveis formados no mundo mental. E a partir desse dia os meus irmãos encarnados entrarão no gozo de outro tipo de vida num mundo distanciado do atual, em que numerosos dissabores, sofrimentos e prejuízos de toda sorte deixaram de existir. Está faltando apenas a profilaxia da eliminação de todo e qualquer pensamento desagradável, inferior, imundo ou inconveniente, fonte que tem sido de muitos males de que têm padecido os espíritos encarnados no solo terreno. Em seguida quero deixar convosco uma norma a ser utilizada na profilaxia dos maus pensamentos, que é a seguinte:
Quando vos assaltar um tipo de pensamento a impressionar os sentidos relacionados com o lado inferior da vida humana, o sexo, por exemplo, pensamento que em geral vos sugere atitudes que jamais adotaríeis em público, esse é forçosamente um pensamento de nível inferior que em nada poderá contribuir para a vossa tranquilidade e felicidade. Em geral, tal espécie de pensamentos envolve a sugestão de sua prática, com a projeção correspondente que faz passar em vossa mente. Se lhe der discurso, tal pensamento pode vir a influir de maneira preponderante em vosso procedimento, de consequências bastante tristes ou lamentáveis. Esse pensamento, por conseguinte, é de origem e nível indesejáveis para vós. Outro tipo de pensamento indesejável e possivelmente perigoso é aquele que possa sugerir-vos uma atitude contrária a qualquer irmão encarnado, atitude que possa levar-vos à prática de violências ou atos que possam acarretar para vós até a perda da vossa liberdade ou mesmo da vida do corpo. É muito frequente essa espécie de pensamentos jogados sobre mentes desprevenidas, incitando-as à prática de algo que de certo acarretará sofrimento ou remorsos se forem recebidos e agasalhados. Pensamentos dessa espécie circulam abundantemente no ambiente terreno e podem ser captados pelos passantes, mesmo sem terem sido jogados sobre eles. São tais pensamentos os causadores do grande número de infelicidades que se contam por toda parte, a prejudicarem a felicidade, a paz e a tranquilidade dos seres humanos. Há, portanto, necessidade de que todos estejam prevenidos contra semelhante espécie de pensamentos. São numerosas as características de pensamentos indesejáveis, porque absolutamente prejudiciais à felicidade das almas encarnadas. Citarei ainda aquela em que qualquer de vós pode sentir-se tentado a locupletar-se do que a outrem pertença, e isto pode suceder de diversas modalidades. Há, por exemplo, o caso em que um ser humano sinta-se inclinado para determinada criatura sabidamente incompatível com essa inclinação porque pertencente como cônjuge a outro ser humano, e por conseguinte, inteiramente fora da razão de quem tentar possuí-la. Esse pensamento é por natureza mau, inferior e perigoso, pelas consequências desagradáveis que pode acarretar para quem lhe der agasalho. O certo, portanto, é tratar de se livrar dele quem o captar ou quem dele tiver sido vítima, porque nada mais significa do que um caminho de sofrimento. O recurso à prece é em tais casos o caminho certo, aquele que pode livrar a criatura humana assim visada à manutenção do equilíbrio moral de que necessita e veio buscar neste plano de vida. Acontece não raro surgirem disposições atrativas entre seres humanos e de tal modo que verdadeiras loucuras se têm verificado entre os seres dos dois sexos. O fato tem explicação plausível em vidas anteriores, em que esses seres se encontraram no mesmo plano de vida. Se, entretanto, numa encarnação posterior, como talvez se verifique na presente, tiver seguido cada qual o seu caminho, e pela vontade do Pai se tem ligado a outros irmãos, é indubitavelmente porque assim se tornou melhor para a felicidade de ambos. E não há como isto receberem como uma determinação superior. Em tais casos, ainda a prece se apresenta como o melhor recurso de que deve lançar mão aquele que mais inclinado se sentir para o seu semelhante. Existem numerosas outras modalidades de pensamentos a sugerir inclinações, tentações e atitudes no meio terreno, provindas das mesmas fontes mentais e existentes em todos os tempos, todas elas, porém, muito fáceis de identificar pelos espíritos encarnados. Partindo do princípio de que a prece é o remédio insuperável para todas as dificuldades e problemas da vida humana, é a ela que todos devem recorrer quando seu coração lhes indicar que algo está ocorrendo que pode conduzir a um caminho perigoso. Apelai para a prece, leitores meus, na certeza de que os vossos problemas são meros fantasmas que desaparecerão imediatamente após haverdes recorrido à prece dirigida às forças superiores do universo, que é Deus, pura e simplesmente. Capítulo 2. Os deuses de antanho, pura imaginação fantasiosa, pequeno esboço histórico do progresso humano. Todos os homens são irmãos, ninguém se encontra na terra isolado. Ajuda dos protetores espirituais, o valor da concentração mental. Os deuses imaginados, cultuados,
venerados, durante milênios pelos povos que habitavam a Terra em muitos milênios decorridos, pouco lograram fazer no sentido de contribuir para que os seres humanos se dispusessem a palmilhar a estrada do seu aperfeiçoamento moral e ingressassem oportunamente em novas etapas de vida espiritual. Pouco fizeram, pois, os deuses imaginados pelos homens desse passado remoto, do qual quase não se tem notícia nem registro histórico nos dias que correm. Os deuses de antanho, é preciso dizê-lo hoje, existiam apenas na imaginação fantasiosa dos viventes daquelas épocas já muito extintas, sendo hoje responsabilizados por quantos crimes se cometiam contra a vida daqueles infelizes que se destinavam ao sacrifício para servir a gula e a ira dos deuses de então. Vivia a humanidade daqueles tempos um dos estágios bem primários de sua história, sendo certo que bem pouco lucrou no que respeita à sua evolução espiritual. Tudo mudou, porém, com o perpassar dos milênios, em que, em vez de progredir, quantos seres humanos regrediram em seu relativo progresso espiritual, indo e voltando ao mundo sabe Deus em que circunstâncias. Passaram os séculos e os milênios num vai-vem constante de lutas e sofrimentos de toda a ordem para quantos logravam permissão para descer à terra num corpo de carne, a fim de se empenharem sempre, uma vez mais, na lapidação do espírito através dos sofrimentos em que era fértil a vida humana, muito mais no passado distante do que nos dias presentes. Muitos espíritos realmente progrediram nessas idas e vindas constantes ao meio terreno, que assim se destacaram da média comum dos que se serviam de encarnação para expandir suas tendências inferiorizadas contra companheiros de jornada, e ampliar ao limite permissível sua ambição de poder e domínio sobre os seus semelhantes. Para que possais fazer uma ideia aproximada do reduzido índice evolutivo dos seres humanos desse passado longínquo a que me venho referindo, bastará dizer-vos que não ultrapassava a taxa de 2 por mil o número de espíritos que ao regressarem ao seu plano espiritual, podiam registrar algum progresso em relação àquele possuído em sua descida à Terra. E sabeis, leitores, qual a classe em que essa taxa de progresso era registrada? Eu vos direi que jamais o fora nas classes dirigentes do mundo, entre as quais predominava, ou o estacionamento, ou se registrava a linha regressiva, pelas suas inúmeras atitudes e práticas contra os seus dirigidos. Entre estes, sim, entre os dirigidos, sobretudo entre os mais simples e humildes, era que se conseguia assinalar no plano espiritual algum índice de progresso moral, alcançado à custa do sofrimento, privações e lutas a que eram submetidos pelas classes dirigentes. Este pequeno esboço da história do progresso evolutivo da humanidade terrena, eu transporto para este trabalho com o objetivo de despertar no espírito dos leitores um desejo de comparação entre aqueles tempos de antanho e os atuais, em que todos os homens e mulheres já alcançaram um elevado índice de progresso moral, e se encontram bem próximos da sua redenção espiritual. Para avivar um pouco a memória de cada um dos leitores, eu lhes direi que aqueles seres humanos de antanho, aqueles homens e mulheres que alimentavam em sua imaginação, adoravam e ofereciam sacrifícios a um grande número de deuses, não eram outros senão vós mesmos, leitores meus, transcorridos séculos e mais séculos de vossas vindas à Terra, sempre com o mesmo e único propósito, o vosso aprimoramento moral. Pelo que fica dito, fácil vos será avaliar a extensão das vossas vidas vividas na Terra ao longo dos milênios decorridos, para haverdes chegado ao vosso nível atual de conhecimentos e comportamento em relação aos vossos companheiros de jornada. Quando a lei ensina que todos os homens são irmãos, porque filhos do mesmo Pai Celestial, não importando a filiação terrena, está tentando conduzir todos os seres humanos pelo caminho que os levará mais depressa ao objetivo milenar de suas vindas à Terra, sua redenção espiritual. O Senhor Jesus, a quem o Pai Celestial entregou desde o início os seres espirituais destinados a constituir a população da Terra, desde que esta pequena esfera se tornou apta à vivência humana, o Senhor Jesus tudo tem empreendido no sentido de proporcionar aos homens e mulheres terrenos a maior assistência espiritual a fim de que errem o menos possível em cada uma de suas numerosas encarnações terrenas. Para vos esclarecer melhor em relação à assistência espiritual de cada ser encarnado, eu direi que ninguém se encontra na Terra isolado, que ninguém se encontra sozinho em momento algum,
assim como nenhum ser humano pratica, pensa ou diz, seja o que for, que não esteja sendo observado e registrado pelas entidades designadas para esse fim desde a primeira hora de sua entrada na vida terrena. Isto que aí fica é tão importante e tão útil ao progresso de cada ser humano, que deve ser divulgado quanto possível, para que disso fiquem sabendo quanto possam imaginar que se encontram sozinhos onde quer que estejam, e aquilo que praticarem, pensarem ou disserem, ficará sepultado consigo mesmos. Para esclarecer o meu pensamento, vou apresentar-vos uma imagem que poderá ajudar a vossa imaginação, que é a seguinte: considerar que toda a extensão do vosso mundo não vai além de uma certa área, uma praça ou um jardim toda cercada de tela ou vidro, fora da qual milhões de seres invisíveis para vós, cumprem a missão de observar e apontar o que os internados na praça entendam fazer, pensar ou dizer. Vós, que vos encontrais intramuros da área que vos foi destinada, agis com a máxima liberdade de movimentos, pensamentos e ação. Não imaginais, entretanto, que todos esses movimentos, pensamentos e ações estão sendo meticulosamente anotados em vosso cadastro milenar para o devido exame no plano a que pertenceis. Da observação referida que resulta a interferência extraterrena na conduta de grande número de criaturas, seja conduzindo-as a postos de atividade a que sua conduta possa ter feito jus, seja transferindo-as a posições inferiores àquelas em que se tenham demonstrado incapazes na execução de tarefas a que haviam sido conduzidas, ou seja, ainda, privando de certo conforto aquelas que dele se tenham demonstrado imerecedoras. É da observação em torno das atividades e do comportamento dos seres humanos, que o Senhor Jesus determina aos seus mensageiros na terra, se conceda aquilo a que fizerem jus, jamais, entretanto, para o seu gozo e conforto puramente material, mas especialmente como meio de promover um maior índice de progresso para o espírito. Todos os viventes humanos dos dias presentes já têm conhecimento de que ao descerem à Terra para uma nova trajetória no corpo, trazem consigo um programa que prometeram cumprir durante a sua estada mais ou menos longa em contato com o solo terreno. Constam desse programa apenas os pontos fundamentais dos objetivos a alcançar pelo ser encarnado, todos eles formulados pelo próprio alto, em confronto com o programa anteriormente cumprido ou não em sua precedente encarnação. A maneira de alcançar esses objetivos, os meios e modos a eles chegar, são da exclusiva alçada do próprio ser encarnado, a quem cumpre utilizar conhecimentos, experiência e disposição para isso. Estes meios, que fazem parte do patrimônio de cada um, podem apresentar-se quantas vezes bastante fracos para determinadas tarefas relacionadas com os objetivos a alcançar. Isto pode suceder e sucede muito frequentemente em face dos elementos materiais que pressionam constantemente as boas disposições do ser encarnado. O fato, porém, não é estranho aos protetores invisíveis dos seres humanos, os quais apenas aguardam um pedido de auxílio que lhes atendem prontamente, para que os encarnados possam prosseguir no rumo de seus objetivos. Disto se deduz, por conseguinte, que depende unicamente dos encarnados a ajuda de seus amigos e protetores espirituais, no sentido do cumprimento de quanto no alto se comprometeram perante os dirigentes espirituais. Necessário se torna, então, homens e mulheres da terra, firmardes bem nas vossas mentes a ideia de que não vos foi concedida a presente encarnação para o desfrute de quanto na terra exista pura e simplesmente para o gozo das vossas matérias. Tenhais sempre presente em vossas mentes o compromisso anteriormente assumido no alto, de vos conduzirdes no plano físico de maneira a poderdes anexar alguns focos a mais à vossa luminosidade atual. Isto, já o sabeis, não se obtém no desperdício do tempo em atividades e práticas desprimorosas para o espírito, quando visam exclusivamente a satisfação da matéria. Para que todos vós, leitores, possais integrar-vos no sentimento do que realmente vos convém, em relação à condução da vossa existência presente, eu vos direi em seguida o que devereis fazer e que bem pouco vos custa. Sabido como é que o invólucro material consegue reduzir ou anular as melhores intenções do espírito enclausurado, só existe um meio absolutamente eficaz do espírito, que é o ser inteligente a governar o corpo,
poder entrar em contato com seus arquivos espirituais e neles buscar o reforço de que possa necessitar no cumprimento de seus deveres na Terra. Esse meio que não tem segundo, é concentração, em momentos de tranquilidade, naquilo que possa constituir o objetivo a alcançar, porque o estado de concentração escapa inteiramente ao envolvimento da matéria, proporcionando ao espírito a aquisição de elementos preciosos para o fim em vista. No estado de concentração mental é que os protetores espirituais dos seres humanos encontram oportunidade de comunicar-se com eles, período este em que transmitem aos seus protegidos as ideias apropriadas à realização de quanto os mesmos julgam adequado ao alcance de seus objetivos. Dizendo concentração mental, estou usando apenas um sinônimo de meditação, como sabeis através de outros ensinamentos espirituais. Apenas o termo concentração mental define melhor para certas criaturas o estado em que o ser encarnado entra em contato com o mundo invisível, o mundo das causas, para muitos, enquanto o mundo terreno é designado mundo dos efeitos, precisamente porque tudo quanto neste plano físico se positiva, foi primeiramente engendrado, mentalizado, no mundo das causas. Isto é tão verdade, tão perfeitamente demonstrável, que, se cada um de vós se dispuser a mentalizar seja o que for, para o seu maior conforto e bem-estar, esse objeto mentalizado, uma vez consolidado no plano mental o mundo das causas, logo se positivará na Terra, para a satisfação do seu Criador. Assim pois, em relação ao progresso e bem-estar do espírito, o estado de concentração mental deve ser praticado com objetivos elevados, seja em favor da realização de algo que possa beneficiar a coletividade, seja na aquisição de poderes e luzes para o próprio engrandecimento. Há necessidade de que todos os seres humanos se disponham a usar a concentração mental, primeiro como simples exercício, e em seguida como meio eficaz de modificar certas condições de vida em melhores e mais condizentes com as suas aspirações de seres mais prósperos e mais ditosos. Não estou aqui pregando uma teoria própria porque não tenho. Estou apenas divulgando uma lei divina ao alcance de quantos desejem utilizá-la para melhorar as suas condições de vida. Esta lei diz divina por ter sido criada por Deus ao criar os mundos do universo, e todos podem e devem invocá-la no seu próprio benefício. Esta lei tanto funciona para melhorar as condições ambientes de cada ser humano, como para proporcionar ao espírito oportunidades de adquirir novas e maiores luzes. Para isso bastará entrar cada um no estado de concentração mental e pedir à lei aquilo que estiver em suas cogitações, com a simples condição de que a concessão do pedido não venha em detrimento do semelhante. Exercitai, caros leitores, o que aí fica, para a vossa maior felicidade e bem-estar espiritual. Capítulo 3. Modificações em curso na estrutura da Terra, alargamento das áreas cultiváveis. Os seres humanos não são donos mas apenas hóspedes da Terra. Jesus percorre infatigavelmente o meio terreno, o ouvido espiritual, valor da leitura repetida. Tudo quanto vem acontecendo de surpreendente nesta pequena esfera terrestre, está em perfeita harmonia com os planos traçados no alto há perto de 2000 anos, visando a modificação da estrutura terrena, conforme vem sendo divulgado através dos livros do irmão Tomé. A estrutura terrena necessita de certas modificações que a tornem mais apta ao abastecimento de alimentos às suas populações, sendo por isso necessário transformar em superfície adequada numerosas elevações até agora completamente inúteis. Com as modificações já iniciadas, serão alargadas de muitos milhares de quilômetros as áreas cultiváveis atualmente em todas as regiões da esfera terrestre. Embora as operações programadas para tal fim possam importar na transformação, também, de certas povoações, vilas e cidades florescentes. Isto ocorrerá, certamente, com algum sofrimento ou desgosto para os habitantes dessas áreas, os quais, entretanto, ver-se-ão largamente compensados de seus prejuízos materiais ou sofrimentos morais. Partindo do princípio imutável de que os seres humanos não são donos da terra em que habitam transitoriamente, mas apenas hóspedes durante os anos de sua encarnação, é necessário que todos se capacitem desta verdade para se prenderem menos ao solo em que se encontram do que à grandeza do espírito,
que é tudo quanto de importante possuem. Assim sendo, não deve ter maior importância o fato de os seres humanos assistirem na presente encarnação aos acontecimentos que devem registrar-se ainda neste fim de século, se tudo quanto vier a acontecer obedece a um só e único objetivo: melhorar as condições da vida humana na esfera terrestre. Terremotos, inundações ou outra espécie de acontecimentos são consequências e não causas dos trabalhos em andamento no interior da esfera, nos quais se encontram empenhados muitos milhares ou mesmo milhões de seres espirituais de várias categorias. Em face disto, o que mais deve interessar aos seres humanos da era presente é o exame que deve cada um fazer de suas condições espirituais, isto é, do estado moral em que se encontram perante a divindade, relativamente ao seu comportamento para com o próximo. Se desse comportamento não resultará um possível enegrecimento da sua aura, o que acontece com a prática de ações menos dignas ou menos justas em sua vida de relação. Se isto fizerem, se ao fim do exame a que procederem, chegarem à conclusão de que vem agindo corretamente, dentro daquele sábio princípio enunciado pelo Cristo, não fazer aos outros senão o que desejam que os outros lhes façam, se concluírem que é assim mesmo que procedem, então, é o caso de lhes dizer que ponham o coração ao largo e não se impressionem com os fatos que ocorrerem à sua volta, porque tudo quanto suceder na terra será para o bem de todos. Jesus, nosso Senhor e Mestre, encontra-se em perfeito contato com o meio terreno, que lhe percorre infatigavelmente de um polo ao outro, com a divina preocupação de auscultar os pensamentos de todos os viventes atuais neste plano físico, a fim de que nada lhes aconteça além daquilo que foi largamente estudado e programado para acontecer na Terra. Uma das grandes preocupações do Senhor Jesus é precisamente a saúde moral de todos os seus guiados terrenos, e neste propósito determinado foi que os seus iluminados mensageiros assistam bem de perto o que se passa nos lares terrenos, aí registrando pensamentos e atos dos respectivos habitantes. Esta informação, que eu venho divulgar nestas páginas, visa, assim, a estes dois objetivos: dar conhecimento aos leitores daquela deliberação do Senhor, e, assim informados, tomarem as necessárias precauções no sentido de só pensarem e agirem de maneira que o registro de seus pensamentos e atos não possa entristecer os mensageiros do Senhor e a Ele próprio, em detrimento da ajuda e proteção de que todos estão necessitando, agora mais ainda do que no passado. Todos os leitores já conhecem, creio eu, os prognósticos do que deve acontecer neste fim de século, divulgados amplamente nos livros de Tomé, e das próprias forças do bem, no volume lançado à Terra com o sugestivo título de Vida Nova. Foi dito nesses belos trabalhos que uma seleção está sendo procedida entre os espíritos que constituem a população terrena neste fim de século, em face da oportunidade que para muitos deles se apresenta, de irem ocupar um planeta de mais alto nível do que este, planeta cujos habitantes atuais também estão sendo promovidos em sua escala evolutiva. Todas as advertências, todos os conselhos que estamos dirigindo a vós outros, irmãos encarnados, não têm senão o objetivo de procurar despertar em vosso íntimo a célula que para muitos ainda se encontra adormecida, e da qual depende em grande parte o sentido de aprimoramento moral de cada um. A célula a que me refiro vem sendo formada, vida após vida, no espírito de cada ser humano no plano físico, cujo despertar depende do esforço de cada um. Esse esforço, que é de exclusiva natureza mental, consiste na formação do desejo no coração dos seres humanos de fazerem jus a algo mais elevado, mais tranquilo e mais feliz em relação à vida que todos vivem nos dias presentes. O desejo assim alimentado pelos seres humanos, encontra seu maior impulso quando os mesmos se entregam ao contato das forças superiores, o que acontece nos momentos de meditação. Nestes momentos se estabelece uma perfeita ligação entre os espíritos encarnados e aquelas forças, as quais irradiam sobre o espírito que medita, o que vale dizer que se encontra no estado de concentração mental, e irradiam sobre ele forma de fluidos, um potencial magnético que imediatamente se lhes incorpora. Desta operação é que resulta o fortalecimento espiritual dos encarnados. E se, paralelamente a esta operação, o encarnado se esforça em aprimorar,
por sua vez, o nível de seus pensamentos e atos relacionados com a vida material, então o impulso dado à sua evolução poderá conduzi-lo em breves anos aos mais altos planos do mundo espiritual. Precisamente para cooperar neste sentido junto a vós outros, leitores meus, é que todos nos encontramos a vosso lado por determinação do Senhor, esperançosos de podermos assistir à promoção excepcionalmente festiva do maior número possível dos encarnados de hoje, ao plano que lhes está sendo preparado no alto, bastante mais belo e mais feliz do que aquele que deixaram ao mergulharem na carne para a presente vida terrena. Gostaria de poder dizer-vos ao ouvido espiritual tudo isto que estou grafando no papel, para que o vosso espírito registrasse indelevelmente. Expresso-me desta maneira porque, estando o espírito envolvido pela matéria, que é a carne, e recebendo as vibrações da palavra através do ouvido material, ele não pode assimilar o conteúdo nem as imagens com a mesma clareza e segurança como se os recebesse pelo próprio ouvido espiritual. Para poderdes fazer uma ideia mais precisa do poder de assimilação do ouvido espiritual, imaginai o que acontece quando gravais em disco ou fita magnética uma canção, música ou discurso do vosso agrado. Nada ali se altera com o tempo, o que gravado foi ali se eternizou e vós podeis ouvi-lo quando vos apetecer. Assim sucede com o ouvido espiritual. O que ouvirdes por esse órgão do vosso espírito nunca mais o esquecereis e podereis repeti-lo sempre que o desejardes. Ao passo que o que ouvirdes através do ouvido material, se não lhe dedicardes uma verdadeira atenção movida pelo interesse do espírito, podereis esquecê-lo mais cedo ou mais tarde. No caso destes e de outros conselhos dedicados ao interesse do espírito, e para que os mesmos ali se registrem o mais nitidamente possível, um excelente recurso se vos oferece, que é o de repetirdes periodicamente a leitura de quanto vos interesse verdadeiramente, porque, a cada nova leitura, maior será a nitidez do que lerdes, e maior será também o vosso aproveitamento. Acontece muito frequentemente a todos os seres humanos, passarem os olhos de leve por um trecho e dele retirarem também de leve a sua conclusão. Se, entretanto, voltarem a ler o mesmo trecho passados alguns dias, sentirão que algo mais puderam apreender da mesma leitura repetida. A explicação é fácil de dar acerca do fenômeno. É que toda a obra feita do pensamento está impregnada desse pensamento, e ele se irradia no pensamento do leitor à proporção em que este lhe abra sua atenção. Assim, um livro lido 2 ou mais vezes com a necessária atenção, muito mais nitidamente projetará o seu conteúdo na mente do leitor do que aquele que foi lido uma só vez e, como sucede a muitos leitores, com o desejo de chegarem rapidamente ao fim, para se inteirarem logo do que o autor escreveu. Nos assuntos relacionados com a felicidade do espírito, porém, como suem ser este e muitos outros livros, é da maior conveniência para todos os leitores, que sua leitura seja feita pausadamente, sílaba por sílaba, procurando assimilar o que ali foi dito pela entidade, enquanto o espírito vai podendo registrar o conteúdo do texto. Devem os leitores meditar um pouco neste fato, se nosso Senhor Jesus entendeu necessária a vinda ao meio terreno de numerosos mensageiros seus, entidades que já atingiram um elevado nível espiritual, com a finalidade de falar aos seres humanos por meio da palavra escrita aquilo que todos necessitais de saber. Se nosso Senhor entendeu isto como da maior necessidade e urgência, não foi certamente para que os leitores se ilustrem com os ensinamentos assim recebidos e passem a reproduzi-los aos conhecidos como demonstração de sua erudição em assuntos espirituais. Nada disso, leitores meus, nada de erudição nem de brilho intelectual em consequência desta leitura. Todo o valor do que aqui viemos escrever, eu e os meus irmãos que também vos falaram, reside exclusivamente na pequena ou grande parcela que possa cada leitor assimilar e pôr em prática o mais rapidamente possível, antes de sua chamada de regresso da Terra. O maior brilho intelectual resultante de quantos ensinamentos e conselhos se encontram grafados nestes livros ditados por entidades a serviço do vosso progresso espiritual enquanto na carne, é aquele que se incorpora ao vosso diadema, iluminando e engrandecendo a vossa personalidade espiritual, e que será tanto mais intenso quanto melhor conseguirdes compreender e praticar os ensinamentos e conselhos que nestes livros se encontram para o vosso estudo e meditação.
Ainda um outro raciocínio se oferece acerca do assunto em referência. Se o Senhor Jesus planificou e está executando na terra esta ordem de ensinamentos e conselhos de urgência a todos os filhos encarnados, para que despertem o coração e aprimorem seus atos e pensamentos, mas, sobretudo, para que entrem em contato permanente com Ele, Mestre e Senhor, sem mais perda de tempo, há de tê-lo empreendido indubitavelmente em face do que está para acontecer na terra, e para prevenir e recolher carinhosamente quantos deverem partir em consequência disso. Como, então, subestimar quanto lhes veio dizer o irmão Tomé, este que vos fala, e quantas entidades vos falaram em vida nova? De maneira nenhuma, leitores meus, vos deixeis dominar pela ideia que possa ocorrer-vos, de que em todos os tempos chegaram advertências e conselhos à terra, vindos do alto. Isto é perfeitamente exato. Exato é também, entretanto, que muitas e muitas desencarnações ocorreram nesses tempos, em condições as mais desagradáveis para os espíritos desencarnados, precisamente pela falta de observância de quanto leram e ouviram das entidades conselheiras. Por isso mesmo, e porque a transformação da esfera terrestre em numerosos pontos vem a produzir fenômenos absolutamente novos, é que o Senhor deseja preservar os seus guiados de situações porventura semelhantes às registradas em outros tempos. Meditais sobre isto, leitores meus, no vosso maior bem e felicidade nos dias que se aproximam para o mundo em que viveis. Capítulo 4. Completa renovação em toda a vida terrena. Aquisição do progresso moral. A vós, amiga que vos fala, a consciência não cabe a alegação de ignorância, o reverso da medalha, a doutrina dos espíritos. O mundo terreno apresta-se para receber uma série de melhoramentos em sua estrutura, com o objetivo de transformar fundamentalmente para o melhor as condições da vida humana, ainda tão difíceis de suportar pelos espíritos que necessitam de viver o seu período escolar nesta pequena esfera terrestre. Muito já foi dito pelas entidades designadas pelo Senhor Jesus para falar aos seres humanos, tudo no sentido de os despertar do sono em que permanecem, em relação ao cumprimento de quanto lhes incumbe neste período escolar que estão vivendo na Terra. Todas as entidades possuidoras de certo grau de iluminação espiritual se empenham dia e noite em ajudar a despertar na mente de cada um dos seres humanos a ideia máter de sua presente encarnação, que é aquela que no alto conceberam e prometeram cumprir tão logo houvessem atingido a fase do raciocínio. Atingida, porém, esta fase, a grande maioria já é impregnada das ideias preponderantes no ambiente material da Terra, olvidou aquela ideia fundamental concebida no alto, e ei-la palmilhar os mesmos caminhos de passadas encarnações, em que tão pouco conseguiu adiantar o seu progresso moral. Sucede, entretanto, que uma completa renovação se terá de verificar em todos os setores da vida terrena, com o afastamento dessa esfera de todas as criaturas que, ou não estejam em situação moral de acompanhar a onda de vida a ser implantada na Terra dentro de poucos anos, ou se recusem a acompanhá-la seja por que motivo for. Já tem sido dito e repetido por toda parte, que sendo o universo inteiro habitado por espíritos adaptados às condições peculiares a cada um dos seus milhares ou mesmo milhões de mundos habitados, a vida de todos os seres espirituais obedece em todos os planos a uma única característica evolutiva. As leis reguladoras da vida universal são igualmente as mesmas em todos os planos ou mundos habitados. As encarnações e reencarnações se processam desde a esfera mais enegrecida até as mais claras e brilhantes do mundo sideral. E todas elas objetivam sempre a evolução moral de todos os seres, através dos trabalhos a que se destinam quantos conseguem o necessário deferimento ao pedido de novo mergulho no ambiente peculiar a cada uma das esferas ou mundos de vida material. Dos trabalhos a que vão entregar-se as almas que reencarnam, é que deve resultar ou não a aquisição de novo grau de progresso moral em sua escala evolutiva. Se durante a vigência de sua reencarnação, a alma ou espírito procurou enveredar pelos caminhos que conduzem à sua evolução, isto é, se procurou pautar os atos de sua vida pela medida traçada no alto pelos seus mentores espirituais, e soube dividir o tempo entre o trabalho honrado e nobre e a oração, certo essa alma irá encontrar no seu regresso ao plano a que pertence,
a luminosidade proveniente do seu comportamento na Terra, alcançando com isso um novo estágio espiritual. Não cabe a alegação de ignorância dessa particularidade da vida humana espiritual, sob o fundamento de não haver tido os esclarecimentos necessários a respeito. Eu direi a quantos formularem semelhante alegação, que uma das grandes preocupações dos mentores espirituais dos seres humanos, é procurar instruí-los, aconselhá-los, alertá-los continuamente durante as 24 horas do dia, mas especialmente durante o sono do corpo. Ninguém jamais haverá praticado na Terra um ato injusto, violento ou incorreto, sem que antes tenha ouvido aquela voz amiga da sua consciência, a dizer-lhe qual a característica do ato que pretende praticar. Felizes daqueles que souberem agasalhar a voz amiga e obedecer-lhe com humildade, retrocedendo ou modificando o sentido daquilo que pretendem praticar. Dessa maneira terão evitado a prática de um ato injusto, violento ou incorreto, e adquirido uma verdadeira preciosidade para si mesmos, isto é, uma luz a mais para o seu espírito. Muitas pessoas existem na Terra, infelizmente para elas, que recebem bem nitidamente a sua voz amiga e adverti-las nas circunstâncias apontadas, como, porém, ainda prevaleçam no seu íntimo certos sentimentos condenáveis, como o orgulho, a ambição e a vaidade, a dizer-lhes que a sua personalidade é que deve prevalecer sobre o bem-estar e a felicidade do semelhante, elas a incorrer nas mesmas faltas de outros tempos, quando fizeram absoluta questão de impor a sua vontade e conveniência, com menosprezo da justiça, da bondade e do amor ao próximo. Leitores meus, o que aqui vos deixo não constitui novidade para nenhum de vós, tenho certeza disso. Estes princípios circulam pelo vosso mundo em todos os compêndios de moral, e são ministrados em vossas escolas desde os vossos primeiros anos. Apenas o que os compêndios não dizem, é que existindo o reverso em todas as medalhas, a desobediência a estes princípios, pelas pessoas menos integradas no conhecimento da doutrina dos espíritos, assim denominado espiritualismo, importa em terem essas pessoas de passar por situações idênticas àquelas em que foram parte, impondo sua prepotência a outras criaturas. O conhecimento mais detalhado e atento do espiritualismo, é capaz de recolocar no verdadeiro caminho a quantos seres humanos possam encontrar-se à mercê de consequências de atos impensados, a que foram levadas nesta ou em vidas anteriores, e transformá-las de criaturas sofredoras, em seres tranquilos e felizes. A doutrina dos espíritos é aquela que manda amar o próximo como a si mesmo, não lhe fazendo senão aquilo que desejaria que lhe fizessem, doutrina que não é nova, porque conta já tantos milênios quantos são os dessa esfera como mundo habitável pelos seres humanos. O último profeta a reavivar estes princípios perante a humanidade terrena foi Jesus de Nazaré, cuja recompensa todos a conheceis através das páginas da história religiosa. Sabeis por conseguinte, que os princípios pregados por Jesus contrariavam fundamentalmente os interesses dos potentados da época, arquitetando-se daí a sua condenação ao Calvário, nas condições também vossas conhecidas. Pois bem, terão os potentados e os mandantes da crucificação do Senhor, logrado com isso a realização da própria grandeza e felicidade? Terão, porventura, esses nossos antepassados, logrado implantar no solo terreno a organização político-religiosa dos seus sonhos? Uma sociedade em que houvesse apenas estas duas categorias, os poderosos e os miseráveis. Uma sociedade em que preponderassem de uma parte os felizes, os ricos, os gozadores, e da outra os servidores, os humildes, os sem eira nem beira, os necessitados, enfim. Terão, porventura, os governantes ocasionais ao tempo do sacrifício do Senhor, conseguido edificar um mundo ao seu bel prazer, um mundo sem Deus, sem amor, à base da prepotência e da humilhação dos fracos? Sabeis todos igualmente que isso não lhes foi possível, conforme o atestam as páginas da história terrena. O que, entretanto, não sabeis, caros leitores, o que ainda não conheceis provavelmente, é o reverso da medalha assim infundida por aqueles nossos irmãos desse passado de 2 milênios. Vireis, porém, a conhecê-lo, se assim o desejardes, quando vos transportardes novamente ao vosso plano espiritual,
onde podereis consultar tranquila e demoradamente o livro dos séculos que se encontra à disposição de quantos desejem consultá-lo. Em suas páginas ireis encontrar registros que poderão estarrecer a muitos de vós, leitores meus, pelas revelações que lá haveis de encontrar. Digo que podereis estarrecer-vos, e digo bem, porque longe estáis de suportardes sido vós mesmos, alguns daqueles religiosos e potentados que impuseram ao Senhor duro sacrifício do Calvário. Sim, amigos meus, numerosos dos seres humanos presentes na terra, prestes a deixá-la talvez para sempre, irão encontrar seus nomes do passado entre os mais cruéis dirigentes do mundo, à época da estada do Senhor Jesus na terra, já que tendo vivido diversas existências em situações as mais penosas e difíceis, como consequência de seus atos praticados em outras eras. É sempre a mesma lei de causa e efeito a regular a vida dos seres no universo. É em virtude dessa lei que vedes ainda hoje irmãos vossos arrostarem uma existência verdadeiramente heróica, por lhes faltarem, a uns um membro insubstituível, a outros condições de locomoção orgânica, a outros a visão material, e um sem número de deformações em seu veículo físico, embora seu espírito se encontre tão perfeito quanto o vosso. Tudo isto, nós poderemos apropriadamente denominar de reverso da medalha que construíram no passado, e que se torna necessário polir para apagar as manchas e deformações nela impressas em consequência de infrações à lei espiritual. Bem sabemos todos nós que vivemos o espiritualismo que a circunstância de se haverem fundado na terra milhares de seitas religiosas à revelia da verdadeira lei espiritual, que é a lei do amor, é que tem protelado até os dias de hoje o desconhecimento por parte dos seres humanos, dos princípios amorosos que devem servir de base ao progresso moral da humanidade terrena. A lei espiritual, ensinada pela doutrina dos espíritos, nos diz que tanto o homem como a mulher possuem a faculdade inata de se comunicarem diretamente com Deus e Jesus, bastando-lhes querer sinceramente fazê-lo. Foram-se os tempos em que o homem como a mulher, pelo estado primitivo em que na terra se encontravam, eram levados a confiar especialistas religiosos às suas fraquezas e misérias, em busca de absolvição. Sua ilusão tinha de ser completa, ante a impossibilidade de obterem de terceiros aquilo que só o Senhor pode conceder. Daí o regresso à terra, periodicamente, de quantos houvessem falido moralmente no passado, reencarnando em situação de terem de ressarcir prejuízos proporcionados a outrem. O que, apenas, os milhares de seitas religiosas terrenas terão feito de bom, de útil a quantos as seguiram até hoje, é o ensinamento da maneira de cada ser humano poder entrar em comunicação com Deus e Jesus, que é a prática da oração sincera, partida do coração. Esse é o único bem que as religiões têm prestado aos respectivos adeptos em todos os milênios decorridos. Desse extraordinário bem, desse ensinamento de como pôr-se em contato com a divindade, e a ela se dirigir para pedir quanto necessite para cumprir sua missão terrena, é que justo se torna erguer louvores às numerosas seitas religiosas da terra. E muito têm sido louvadas por esse motivo no mundo espiritual. O conhecimento, entretanto, da doutrina dos espíritos, vem suprir, com real vantagem para os seres humanos, os velhos ensinamentos atribuídos às religiões sectárias da terra. Capítulo 5. A humanidade é uma só, a ajuda constante das forças superiores, modificações substanciais na estrutura terrena. Tratai de arrumar as vossas coisas. Minha desencarnação nos arredores de Roma foi um grande bem para mim. Se me perguntassem os meus irmãos encarnados de todas as regiões do mundo terreno, por que tanto se empenham os espíritos de luz em vir aconselhar normas de procedimento a quantos se encontram no gozo perfeito do seu livre-arbítrio, eu lhes responderia que, sendo a humanidade uma só, quer se encontre uma parte dela encarnada e outra desencarnada, esta parte, desejosa de contribuir para a maior felicidade e bem-estar da parte encarnada, empenha-se em ministrar ensinamentos e conselhos capazes de a conduzirem mais rapidamente àquele objetivo. É certo que o homem dispõe de sua vontade e livre-arbítrio para se conduzir como quiser em sua vida terrena, cumprindo ou não compromissos livremente assumidos ao se preparar para vir à Terra. Tem sido constatado, porém, que durante séculos e séculos de vidas terrenas,
O progresso alcançado pelos espíritos encarnados ficou muito aquém do mínimo que lhes cumpria alcançar. Por este motivo, pois, deliberado foi pelas forças superiores a vinda ao meio terreno de numerosos espíritos mais imensos